Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai estudar História na nossa apostila do terceiro bimestre, página 9, tá? Essa página aqui, ó. Vamos continuar falando sobre o que são fontes históricas, tá? Quais são as fontes históricas? Nós estudamos que para descobrir as histórias do passado é preciso investigar fontes históricas, certo? Você sabe como podemos saber se uma história é real ou imaginada? Vamos acompanhar a leitura desse texto, então, para ver se a gente consegue descobrir. Espelho, espelho meu, existe no mundo mulher mais bela do que eu? E o espelho respondia: Vós, minha rainha, sois a mais bela de todas. Então, ela se sentia feliz, porque sabia que o espelho sempre dizia a verdade. Mas Branca de Neve estava crescendo, e a cada dia que se passava, tornava-se ainda mais bonita. Após a leitura, então, vocês vão responder as questões. Você conhece a história? Que história é essa? A história da Branca de Neve e os Sete Anões, né? Como nós já estamos estudando também em língua portuguesa. Essa é uma história real ou imaginada? O que vocês acham? A história da Branca de Neve é uma história real ou foi uma história imaginada, escrita e contada por uma pessoa? Histórias imaginadas não têm fontes para comprovar que os personagens apresentados realmente existiram, pois esses personagens foram criados pela imaginação do autor. Para descobrir histórias reais, é preciso verificar vários tipos de fontes, né? Nós podemos verificar fotografias, documentos escritos, para saber se a história contada é real ou imaginária. Agora, na próxima página. Nessa página, tem um texto que vocês vão acompanhar sobre o diário de uma viagem, tá? Um diário de viagem é o relato de uma pessoa sobre o que ela vivenciou, o que ela viveu nessa viagem. No passado, o Brasil foi governado por um imperador, Dom Pedro II. Em uma de suas viagens, Dom Pedro II registrou os acontecimentos vivenciados por ele em um diário. Ali vocês têm a página do diário, ó. Só que aqui na página do diário não dá para ver direitinho o que ele escreveu, né? Mas tem ali do ladinho a escrita que vocês podem acompanhar. Antes do almoço, cortei o cabelo e fui ao Instituto dos Cegos. Há pouco, houve aqui no meu salão um concerto. Gostei bastante. Vou descansar para a partida de amanhã. Durante o concerto, houve tremenda trovoada e sempre quente, a não ter as janelas abertas ao vento. Não conheço tempo como o do verão aqui. Esse é um relato da viagem de Dom Pedro II. Esse relato foi do dia 11 de julho de 1876. Há bastante tempo, né? Após a leitura do documento, responda as questões com a ajuda do professor. Qual é a data do documento? A data, então, foi a data que a professora acabou de ler para vocês, né? E que está ali bem acima do texto. 11 de julho, né? 11/7 de 1876. Em que local foi registrado essa viagem? Em que local ocorreu essa viagem? Aqui embaixo da carta, a gente tem o local, ó, bem aqui embaixo, tá? O local, então, foi Estados Unidos. Foi uma viagem que ele fez aos Estados Unidos. Depois, na página 11, pergunta a quem pertencia o diário de viagem. Quem foi que escreveu esse diário? Foi Dom Pedro II, imperador do Brasil. Foi ele que escreveu, né? Então, a ele que pertencia esse diário.
O que você precisou fazer para entender as informações dessa fonte histórica? Olha só, algumas fontes históricas nós precisamos ouvir, assistir, e algumas fontes históricas nós precisamos ler para poder entender. E neste caso foi um diário, né, que foi escrito. Então, o que a gente precisou fazer para saber o que ocorreu nessa viagem? Nós precisamos ler, né? Agora, na letra E, observe este documento fotográfico. Então, aqui nós temos fotografias, certo? Nessas fotografias, de acordo com o que a gente estudou sobre fontes históricas, a gente vai marcar um X na alternativa correta. Então, a gente consegue ver ali pessoas, né, utilizando roupas, parece quentes, parecia frio, né? Conseguimos perceber algumas características ali daquelas pessoas. Agora, o diário de viagens e as fotografias são documentos que contam uma história imaginada. Se eu tenho um documento falando sobre a história e se eu tenho fotografias comprovando que elas realmente aconteceram, isso fala de uma história imaginada? Não, né? O diário de viagens e as fotografias são documentos que contam uma história real? Sim, né? Porque se eu tenho provas de que isso realmente aconteceu, então isso conta uma história que aconteceu de verdade, não foi uma história imaginada, né? Na página 12, agora é a sua vez de procurar uma fonte sobre a própria história. Com a ajuda de um adulto, pesquise um documento sobre a sua história ou da sua família, que também precise ser lido para ser entendido, assim como você fez com o Diário de Dom Pedro II. Nem todo mundo tem o hábito de escrever diários ou de escrever cartas, tá? Uma dica que a professora dá para que vocês possam pesquisar em documentos escritos, é a certidão de nascimento, tá? Mas se vocês tiverem outros documentos escritos, pode ser também, seria ótimo. Que documento foi pesquisado? Aqui vocês vão especificar se foi a certidão de nascimento, se foi um diário, tá? Uma agenda, qualquer documento escrito que vocês utilizaram. E quais informações contém nesse documento? Na letra C, o documento que você pesquisou é semelhante ou diferente dos documentos pesquisados pelos colegas? Bom, essa questão, aí a professora depois, na próxima aula de história, pode compartilhar com vocês o que os colegas pesquisaram, tá? E também compartilho com os colegas o que vocês pesquisaram depois, tá bom? Existem diversos tipos de fontes, que também são chamados de documentos. Os objetos, os meios de transporte e as roupas do passado também podem nos ajudar a descobrir muitas informações sobre o modo de viver das pessoas de antigamente. Olha só, aqui nós temos duas imagens, tá? Aqui nós temos algumas pessoas e aqui nós temos um veículo. Esse veículo aqui ainda existe, né? Tem muitos veículos desses circulando ainda no nosso trânsito. Esse modelo de veículo é de 1930, é um Fusca, tá? É bem famoso esse carro. E logo ali ao lado, nós temos modelos de vestidos da década de 1960. Essa era a moda, né? Era o estilo de roupa que se usava na década de 1960, tá? Agora veja bem, em história, as nossas atividades eram essas, tá? E hoje eu gostaria que vocês usassem o caderno de caligrafia, tá? Para treinar a escrita de vocês, o desenho das letras. Então, escolham o nome de algum familiar de vocês, pode ser do pai, da mãe, de irmãos, quem tem, né? E escrevam o nome deles no caderno de caligrafia e treinem a escrita de vocês, tá bom? Essas eram as nossas atividades de hoje e
façam tudo com bastante dedicação, com bastante carinho, com bastante cuidado, certo? E eu espero o retorno das atividades de vocês depois, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!